pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre estilo rústico e como aplicar esse estilo na sua casa. A decoração rústica, ela é inspirada em casas de campo, aquele estilo mais aconchegante, madeira de demolição. As paredes são revestidas de pedra, a gente tem bastante naturalidade no espaço. E a ideia central normalmente é uma organização mais informal, no entanto bastante aconchegante, com tonalidades terrosas. Utensílios como jarro e louças, artesanatos combinam muito bem com esse estilo, mas eu quero dar algumas dicas de como você pode adaptar e ter esse estilo dentro do seu espaço. Eu acredito que o ponto número 1 de você ter um estilo rústico é ter a presença da madeira. A madeira, quando a gente pensa em rústico, naturalmente a gente lembra da madeira. A madeira, ela é convocada, né, na nossa mente. Então ela traz muito dessa questão do rústico, aquela madeira numa tonalidade mais escura, inclusive, né, mais pesada, vamos dizer assim. Sabe que a madeira, na minha opinião, ela sempre traz um conforto e um aconchego visual ao espaço, né, de você se sentir um pouco mais acolhido justamente pelo tom mais escurecido, acolher. Essa é a sensação que eu tenho, dependendo de como isso é utilizado. Obviamente, a madeira não é só usada no estilo rústico. Existem várias possibilidades de você usar esse elemento dentro de projetos mais contemporâneos e modernos, mas ela é muito presente e acho que ela traduz perfeitamente esse estilo. Segundo ponto interessante para você gerar essa condição rústica dentro do espaço é trazer os materiais de forma mais natural. Então, os materiais utilizados no estilo rústico, eles têm essa condição, essa característica mais próxima do que é encontrado na natureza. E é justamente essa condição próxima ao que é natural que reserva ao estilo rústico essa questão da afetividade que você cria com o espaço, de você entrar num espaço e fazer alguma memória afetiva, alguma lembrança de algo que você já viveu, ou alguma lembrança de algum parente. Às vezes você entra num espaço que lembra, de repente, a cozinha da casa da avó. Isso está muito relacionado à memória afetiva, que essa característica de ter o elemento ali na sua forma um pouco mais natural traz pra gente. E aí a gente entra, né, falando um pouco sobre material, a palhinha, a madeira, o barro, né, aquelas coisas de barro, mas, enfim, maiores, panelas de barro, a pedra, o cobre, são elementos, são materiais que nos fazem relembrar nossos antepassados, nossos avós. Então, por isso a gente tem essa questão da memória afetiva. E aí, consequentemente, a gente acaba se tornando uma questão mesmo de sensações no espaço. Porque você acaba tendo uma experiência de nostalgia, de relembrar de alguma coisa. E aí, esse conforto não necessariamente ele tá relacionado ao espaço, ao quanto o sofá é aconchegante. Esse conforto, às vezes, ele vem a partir de uma recordação da sua história. Então isso é muito legal e o estilo rústico ele proporciona, eu acredito muito que ele proporciona isso. Plantas na decoração. Semelhante ao Urban Jungle aí, que a gente já falou em alguns vídeos por aqui, o estilo rústico ele faz essa referência à natureza, portanto as plantas elas estão incluídas nisso. O primeiro significado do rústico é uma referência ao campo. E nada mais campestre do que a vegetação, né? Então, quando a ideia é você criar ou fazer alguma referência ao estilo rústico, trazer a vegetação, esses verdinhos que a gente sempre fala e adora, é uma forma de você trazer vivacidade para o espaço, um frescor e fazer essas referências e essas alusões ao que é do campo. E sempre lembrando que essa também é uma forma da gente experienciar uma vivência um pouco mais próxima da natureza. Às vezes, num apartamento, você não tem um espaço para isso, e daí você vai trazendo pequenos elementos que fazem essa mescla, que fazem essa natureza de alguma forma estar presente no seu espaço. Isso é sensacional, é fundamental nos dias que a gente vive, a gente ter um pouco desse toque natural. Objetos em cobre. Para quem é antenado aí no que tá rolando de decoração de tendência, sabe que o cobre ele voltou a partir mais ou menos ali de 2012, ele já começou a reaparecer no nosso mercado de arquitetura e decoração de interiores. E nada mais é do que uma grande referência àquele estilo mais retrô, mais vintage, que era utilizado. Era muito mais fácil a gente encontrar elementos em cobre, objetos em cobre, na casa de um avô, de uma avó, de uma bisavó, do que
nos tempos que aí recorreram, onde esse elemento ficou meio suspenso no ar. E aí ele retorna em 2012, 13 e agora também bem presente. Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção dos objetos em cobre, mas a sensação é que eles têm uma duração, uma resistência maior. E aí a tendência de ficar acobreado, né? A partir do uso de um elemento, de um objeto mais velho, que já foi usado por muito tempo, então por isso a gente chega nesse tom de cobre, que hoje em dia, naturalmente, ele já é pintado desse jeito para fazer essa alusão. Mas é interessante porque nos remete a coisas resistentes, a coisas mais brutas, né? O artesanato eu acho que é um item bem legal, que aí de repente você pode trazer uma referência ao seu local, essa identidade regional, eu acho bem legal. Ter elementos de artesanato é uma coisa bem interessante dentro do projeto, porque isso traz identidade, isso traz personalidade, deixa o ambiente mais dinâmico, né? Você ter elementos de design, de artesanato, são coisas que eu gosto muito. Nós falamos aqui de materiais, né, na sua composição característica natural, mas eu acho que a gente tem que dar uma atenção maior para o Vimy, que é aquela trama que traz aquela questão rústica, natural, aquela palhinha, né, que a gente fala. Ela voltou com absolutamente tudo, ela tem sido usada em guarda-roupa, em porta de guarda-roupa, na cadeira a gente vê bastante sofá, cabeceira, então é um elemento que eu acho incrível, ele pode se mesclar tranquilamente em outros estilos, no estilo mais contemporâneo, mais moderno, no estilo industrial. Ele tem uma versatilidade muito grande, mas ele faz parte desse estilo rústico, né? Ele tem uma história e todo um contexto histórico aí que provém de outras épocas. Existem documentos que comprovam que ele é encontrado desde o Antigo Egito, então é um elemento, né, utilizado há muitos anos, que traz esse contexto de toda uma carga histórica mesmo, da humanidade. E eu adoro, acho que ele tem um efeito muito bonito, pra quem gosta de fazer essa referência a outros tempos. Apesar de que ele tá ficando bem moderninho agora, mas ele ainda faz parte dessa questão histórica e de você trazer um elemento de uma outra época para uma época atual, fazendo esses contrastes e essas mesclas de épocas, né, de tempos. Acho que isso faz arquitetura, sabe? A gente sempre fala que não existe um projeto certo, existe o que funciona e o que não funciona para o cliente. Então, se aquilo faz sentido para ele, se tem uma memória afetiva, se tem uma relação ali criada, eu acho que é super válido. A gente entender um pouco, às vezes, um detalhe ou outro da vida da pessoa para que a gente traga, e às vezes um elemento faça uma diferença gritante, assim, de você olhar e se sentir aconchegado, confortável, e enfim. Me estendi aqui falando sobre memória afetiva, mas eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha dado assim umas dicas legais, bem gerais, mas que podem ser adaptadas ao seu caso, criar aí esse estilo rústico ou alguns toques de rústico dentro do seu ambiente. Não deixe de se inscrever aqui, sua inscrição é importante pra gente, comenta, diz o que achou desse vídeo. Siga-nos lá nas nossas redes sociais, no Instagram a gente posta sempre sobre o dia a dia. Um beijo e até o próximo vídeo!